Eu já tenho vídeo no canal explicando qual o procedimento para trocar zíper de calça jeans, mas aquele vídeo eu acho que ele ficou muito longo, então eu vou gravar um aqui um pouco mais rápido para as pessoas que não conseguem acompanhar aquele lá. Bom, primeira coisa que vocês têm que saber, eu estou fazendo aqui na minha Vigorelli antiga, mas isso aqui é um trabalho que você consegue fazer na maioria das máquinas de costura. Se for um jeans como esse daqui, mais molinho, que não é tão encorpado, então não vai ter problema de você fazer na máquina que você tem na sua casa. Se for um jeans que é mais grosso, então eu recomendo que você faça numa máquina ou industrial, ou uma máquina antiga como essas aqui, que consegue, que tem, né, uma estrutura interna que é adequada para trabalhar com esse tipo de material. Vou passar para vocês também as regulagens e quais são os materiais que nós vamos usar. Gente, primeiro de tudo, a agulha que a gente trabalha com jeans tem que ser no mínimo a agulha número 16, tá bom? A linha que nós trabalhamos com jeans tem que ser essa linha aqui, mais grossa, que é a linha de pesponto, tá? Mas se você não consegue trabalhar com essa linha, se a sua máquina tem dificuldade e não aceita essa linha, eu vou te ensinar um truque para você conseguir trabalhar com a linha de pesponto em qualquer máquina. Bom, começando aqui, vocês viram que eu já desmanchei a costura do zíper, né? Aquela costura que ficava aqui na lateral. Desmanchei a primeira, desmanchei a segunda e, diferentemente do vídeo anterior, eu desmanchei só esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Só essa parte aqui onde a gente encaixa o zíper. Não tem necessidade de você desmanchar muito além disso daqui. Na outra parte da calça, eu desmanchei aqui a costura do zíper. Tá vendo só? Só esse pedacinho aqui para eu poder puxar o zíper para baixo. Vocês estão vendo aqui os sinais da costura. Desmanchei a primeira, desmanchei a segunda. Tá vendo só? Essa curvinha que ela faz aqui. E eu preciso desmanchar também essa costura aqui da borda, ó. Isso daqui se chama travete. Pode ser que você tenha um travete aqui também na diagonal. Você sempre vai ter um aqui. Pode ser que tenha um aqui. Essa costura, ela é muito chatinha para desmanchar. Na verdade, ela é feita para não precisar nunca ser desmanchada, tá? Antigamente não se falava travete, se falava presilha. Então essa costura, ela sempre é feita em locais que tem a tendência de esgarçar muito o tecido. Então você vem desmanchando os travetes. Se você tiver dificuldade de desmanchar o travete com um desmanchador como esse meu aqui, você pode usar uma gilete. Você vem abrindo ela assim, vem passando a gilete aqui com cuidado e aí você vê que você consegue tirar esse montoado de linha aqui muito mais facilmente. Para a gente começar, nós vamos colocar a nossa peça com o avesso para fora. E o zíper que nós vamos usar é esse daqui, de metal, tá? Assiste o vídeo até o final porque eu vou te ensinar um truque para esse zíper não ficar enroscando e não dar defeito nele novamente tão cedo. Nós vamos abrir o nosso zíper e essa perninha dele aqui nós vamos colocar aqui para dentro, porém por trás desse tecido principal. Nós vamos fazer assim, ó. Se você precisar, você vem aqui com o auxílio de uma tesoura para que você consiga. Você coloca o zíper por baixo desse tecido e por cima desse tecido aqui. Então, depois que nós fizemos isso, nós vamos acomodar o nosso tecido aqui por cima e nós vamos prender um alfinete. Com cuidado. Se ele tiver dificuldade para entrar, você vai girando a cabeça dele assim, ó, que ele vai muito mais facilmente. Um alfinete é suficiente para a gente trabalhar aqui por enquanto. E aí você vai ajeitando o seu tecido aqui por baixo do zíper, de preferência respeitando as marcações originais da sua calça. É importante, quando você colocar o zíper, não deixar nenhuma dobrinha de tecido aqui para cima, tá? Tem que estar tudo bem assentadinho. E aí você prende o alfinete para ele segurar o zíper no lugar. E aí você vem aqui, descendo com o seu zíper. Essa parte aqui é mais fácil, basta você ir esticando ele aqui, vai acomodando ele, da mesma forma que você fez em cima. Não tem necessidade de você encher a peça de alfinete aqui nessa etapa.
E aí você vem trazendo ele para baixo e pode colocar outro alfinete mais aqui embaixo. Agora nós vamos costurar em cima dessa marcação, essa linha mais escura que você está vendo aqui, ó. Como a costura original eram duas, nós vamos fazer duas também, para ficar parecido com o original. Então a gente vem aqui costurando uma e duas. Para nós costurarmos essa primeira etapa aqui, uma dica que eu te dou é a seguinte: essa dobra de tecido você vai levantá-la assim, tá? Com ele já na máquina, você empurra ela assim para cima. Se você não conseguir com o dedo, você usa a ponta da tesoura. E aí você vem costurando aqui com o pezinho próprio para zíper, o pé calcador, porque se você usar o pé calcador normal da sua máquina, você não vai conseguir dar um bom acabamento. E nós vamos prender as 3 peças de tecido de uma vez só, o tecido de cima, o zíper e esse tecido de baixo aqui. Então nós vamos trocar aqui o pezinho da minha máquina para nós trabalharmos com o pezinho próprio para zíper, que no modelo dessa minha máquina aqui é esse pezinho, e aí na sua casa você vai usar o pezinho correspondente da sua máquina. O ponto que você vai trabalhar tem que ser no mínimo o número 3, tá bom? Mas não faça um ponto grande demais, porque corre o risco de a sua costura ficar frouxa. Então eu recomendo que você trabalhe aí com ponto no 3, 2,5, 3 mais ou menos, tá? Se você já tiver mais prática, você usa o 2,5. Se você tiver menos prática, você usa o 3. E aí você vem ajeitando tudo aqui para você começar a costurar. Enquanto você costura, você vai acertando o tecido aqui para não formar preguinha e para ele não sair do lugar. Então vamos lá. Vocês viram que eu comecei a costurar com o zíper aberto. Então eu paro em algum ponto aqui do zíper, levanto o pé calcador com a agulha dentro do tecido e vou trazer esse cursor para cima. Pode ser que você tenha um pouco de trabalho se você não tem prática, mas só tem um jeito de você conseguir fazer. E aí a gente continua até o final. Depois de feita a costura, você vai ter algo parecido com isso daqui. Depois eu vou vir aqui costurando nessa segunda linha, mas não tem necessidade, é só estética nesse caso, para cobrir essa linha mais escura. Para nós fazermos agora a finalização da primeira etapa, você vai trocar a linha da sua máquina para nós darmos acabamento aqui em cima. E aí, de preferência, você vai usar uma linha da mesma cor e da mesma grossura dessa daqui de cima, que no caso é a linha de pesponto, como eu falei no início do vídeo. Então, você verifica se ela tem a mesma cor. Se ela tiver, você passa na sua máquina normalmente, mas a maioria das máquinas domésticas não aceita bem linha de pesponto. Então o que você vai fazer? Você vai comprar uma linha normal, sem ser de pesponto, tá? Porque a linha de pesponto, ó, você vê que ela é bem mais grossa. Tá vendo aqui, ó? Essa é a linha de pesponto, essa é a linha comum. Ela é bem mais grossa do que uma linha comum. Aqui dá para ver bem a diferença. E aí, a linha comum, você compra duas ou você enche uma bobina com um pouco dessa linha e você vai enfiar as duas juntas na sua máquina e vai passar as duas linhas juntas na sua máquina como se fosse uma só. Desse jeito você obtém o mesmo efeito de linha de pesponto para você poder dar esse acabamentinho aqui. Para nós passarmos essa costura, nós vamos trocar o pé calcador da nossa máquina. A gente tira o pé calcador de zíper e a gente coloca novamente o pé calcador universal. Aqui já passei as duas linhas, tá vendo? Imitando linha de pesponto. Para a gente fazer esse tipo de costura, o ponto tem que ser sempre num tamanho grande, tá? Então, você vai trabalhar aí com 3,5, 4, tá? Nunca um ponto muito pequenininho, porque senão não dá aquele efeito bonito de costura decorativa que esse pesponto tem na peça jeans. Então, aqui você vem costurando, faz o retrocesso normalmente, e aí você vem passando aqui por cima. Se for preciso, você ajuda
aqui assim. Aqui você faz essa curva, 90 graus, assim, e vem costurando com cuidado. E aí você sobrepõe essa costura que você está fazendo com a costura original da peça. Depois disso você vem e dá o retrocesso. Não tem necessidade de você girar igual você me viu fazendo aqui, só que desse jeito eu acho mais fácil para finalizar. Você tem um resultado muito próximo da costura original da peça. E esse é o nosso objetivo aqui. Para nós fazermos a segunda etapa, nós vamos fechar o nosso zíper, se ele já não estiver fechado. E aí a gente vem aqui, ó, vou fazer nesse ângulo que facilita para vocês. Esse lado que está sem o zíper costurado, nós vamos dobrar por cima do que está o zíper costurado. Se ela tiver o botão aqui, você pode até abotoar, porque fica mais fácil. E aí você vem acertando tudo aqui, ó, de forma que não fique dobra no seu tecido, tá bom? Você vem acertando tudo aqui, prende alfinetes, ok? Para que não fique nenhuma preguinha. Nós vamos prender alfinete desse jeito aqui, ó. Assim. Desse jeito. Lembra que eu falei, se for difícil dele entrar, você vai girando, que aí ele entra, sem puxar fio do seu tecido. E aí nós vamos acertando aqui assim, ó. Desse jeito. E aí nós vamos prendendo alfinete em toda a extensão. Aqui, como é um zíper mais curtinho, não tem necessidade de eu usar tantos alfinetes. Então, 3 acredito que são suficientes. Então, você vem aqui prendendo. Cuidado para você não prender nada dobrado nesse processo aqui, tá bom? E aí nós vamos costurar agora essa parte aqui, que fica aqui por baixo, nessa parte do zíper. Presta atenção, porque nós não vamos costurar essa parte aqui, ó. Essa parte nós já costuramos, tá vendo? Um lado do zíper já está preso. Então, ao nós costurarmos essa parte aqui, nós vamos dobrar essa parte para dentro, tá certo? Porque se você, porventura, costurar tudo junto, o seu zíper depois não abre. Então, você vem aqui, coloca o shortinho, né? O zíper, a calça, tanto faz, aqui na posição certinha. E aí, ó, tá vendo só? Essa parte nós vamos dobrar, tira essas pontas de linha, porque isso aqui só te atrapalha. Nós vamos dobrar para cá e nós vamos costurar essa parte do zíper nessa parte aqui, ó. Pego as duas, sem soltar, e eu venho aqui, posso prender alfinete, desse jeito. Um alfinete só já é suficiente, para quem já tem mais prática. E vou costurar de fora a fora. Nesse caso aqui, eu recomendo que você coloque o pezinho de zíper novamente, porque como nós precisamos fazer uma costura muito perto do trilho do zíper, se você trabalhar com o pé calcador de costura universal, pode ser que você não dê um bom acabamento, tá? Vocês viram que eu mudei ele de lado, então ele estava para a esquerda, eu coloquei para a direita, para nós podermos costurar essa parte aqui. Depois que eu fiz o retrocesso, eu posso tirar o alfinete e eu venho ajeitando tudo. Presta atenção, tem que dobrar essa parte para cá. Venho ajeitando tudo e vou costurar de fora a fora. Então vamos lá. Como é que eu sei que a minha costura tá pegando tanto essa parte de tecido quanto o zíper? Você passa os seus dedos assim, ó, e aí você consegue sentir onde tá o trilho do zíper. E na lateral do trilho você tem todo esse tecido aqui ainda. Então, é uma questão de treino, de prática, tá? Se você errar na primeira vez, eu acredito que da segunda vez em diante você já consegue fazer, porque muita coisa na costura é feita assim. A gente erra a primeira, a segunda, a terceira vez. Aí, depois de uma certa quantidade de vezes que a gente errou, a gente começa a fazer certo. Então não desanime se de primeira você não conseguir um bom resultado. Então a nossa costura vai ficar assim. Depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar essa porção de tecido toda aqui dentro, tá? Pelo avesso. Você encaixa tudo aqui assim.
Tá vendo? Se for preciso, você ajeita com a ponta da tesoura para não ficar nenhuma dobra. E aí nós vamos costurar a braguilha. A braguilha são essas duas costuras aqui, ó. Nós vamos fazer a costura original. Para nós fazermos essas costuras aqui, nós vamos usar um passo a passo parecido com essa parte aqui do zíper. Você vem aqui, passa duas linhas juntas na sua máquina para imitar a textura da linha de pesponto. E nós vamos costurar aqui, você levanta essa bordinha aqui o máximo que você puder. E aqui por dentro, esse tecido que fica cobrindo o zíper, nós vamos dobrá-lo para cá, tá bom? Para não ter perigo de costurar ele junto aqui, porque senão o seu zíper depois não vai abrir, ok? Então nós vamos trocar de novo o nosso pezinho. A gente volta ao pé universal da máquina. Lembrando que o ponto tem que ser um ponto grande, tá bom? 3,5 ou 4. Então, com a nossa peça com o avesso virado para fora, a gente posiciona aqui debaixo do pezinho da máquina. Vamos empurrar essa dobra de tecido para cima. Desço o pé calcador. Faço um retrocesso. Não precisa ser grande, tá? Uns 3 pontinhos, acredito que já seja o suficiente. E eu vou costurando para frente. Lembrando que esse tecido que cobre o zíper, ele tem que ser dobrado para cá. Tá vendo? Para que a costura pegue só aqui. Então vamos lá. Aqui basta você seguir a costura original da calça, tá bom? Se a sua calça tiver duas costuras aqui, você quiser fazer duas costuras, você pode, mas não é obrigatório. Uma costura, se ela for bem feita, se ela estiver no lugar certinho, ela já cumpre a função dela. Agora presta atenção que aqui eu vou te ensinar um truque para fazer essa curvinha. Você vem costurando aqui até onde você conseguir. Quando você chegar aqui na parte da curva, você vai até mais ou menos metade da curva. E aqui você dá um pequeno retrocesso, bem pequeno, tá? Só para a linha não desfiar. Você vem aqui, corta. E aqui, por baixo, nós vamos desdobrar esse tecido. Então, ele está assim, nós vamos desdobrar ele assim. E aí, com ele desdobrado, nós vamos costurando o final dessa curva aqui, ó. Se for preciso, você levanta mais o seu pé calcador, porque fica bem grosso. Aqui basta você continuar de onde você parou. Você posiciona aqui no mesmo lugar, faz um pequeno retrocesso. Não tem muito segredo. E aqui você vem costurando, fazendo a curva. Tá bom? Com cuidado, sempre verificando se o tecido está bem acomodado aqui para não formar preguinhas, tá? Vem devagarzinho. Isso. Aqui você vira assim. E você vai fazer um pequeno retrocesso aqui para dar um reforço nessa parte onde tinha o travete que nós desmanchamos. Depois aqui é só você refazer essas costuras que você havia desmanchado. Viro novamente para cima. E vou costurando até em cima, até ela encontrar com o final daquela curva que nós havíamos feito. Vocês viram que a agulha bateu aqui, ela não quis descer? Isso é porque essa parte de tecido está muito grossa, então eu terei que colocar uma agulha mais grossa do que essa. Se você tiver essa dificuldade na sua máquina, basta você vir aqui, antes de você costurar, você coloca isso aqui numa superfície que aguente bastante impacto e você bate com o martelo, dá umas batidas em toda essa região aqui, para ela ficar mais fina, e aí ela se torna mais fácil de costurar, independente da máquina que você tiver. Depois que você tiver feito a costura da braguilha, você pode vir aqui e remover os alfinetes, desse jeito aqui.
E aí você abre o seu zíper, verifica se está tudo preso, se você não deixou de fazer alguma coisa, tá bom? Agora, a última etapa é nós fecharmos essa bordinha que ficou aberta aqui. Então, sempre com a linha dupla passada aqui na sua máquina para imitar a linha de pesponto, você vem aqui costurando, você faz um retrocesso, tá bom? Pode trabalhar com uma tensão um pouco mais forte do que o normal, tá? Então, normalmente a gente trabalha aí com um número entre o 3 e o 5. Aqui você pode colocar o tensor da sua máquina pelo menos no 7, tá? E aí, se ela tiver dificuldade de puxar o tecido, como você tá vendo aqui, você coloca um tecido grosso aqui atrás. E aí você vai ver que a máquina puxa com mais facilidade. Tá vendo? Então, você vem aqui finalizando, sobrepõe um pouquinho as duas costuras, cerca de 1 centímetro, faz o retrocesso. É importante, conforme você for costurando a peça, você ir tirando essas pontas de linha que ficam presas, porque isso daqui só te atrapalha. Então, olha aqui, ó. Essa é a costura que eu acabei de fazer, com linha dupla, tá vendo só? Dá pra ver aqui que são duas linhas. Essa aqui é a costura original da calça. Então você praticamente não vê diferença de uma para outra. Tá vendo só? Por último, você corta as linhas que tenham ficado presas na sua peça. E agora o truque para o zíper não enroscar. Você vai pegar uma bisnaga de óleo de máquina, tá? Pode ser óleo Singer, pode ser qualquer outro óleo de confiança aí, de boa marca que você tenha. E preste atenção, porque você vai virá-lo para baixo assim. Você não vai apertar. Você vai deixar o óleo descer só com a gravidade. E aí você vem passando ele assim, ó, em toda a extensão do zíper. Tá vendo? Ele vai umedecer bem de leve o trilho do zíper. E você faz isso até você passar o seu dedo em cima do trilho e você vê que ele tá, ó, tá vendo, ó? Tem uma camada apenas superficial de óleo. Tá vendo só? A ponta do meu dedo. Isso daqui já é suficiente. Depois que você faz isso, você abre e fecha o zíper várias vezes para ele espalhar essa camada de óleo por cima dos dentinhos do zíper. E aí, depois que você faz isso, ó, ficou uma linha aqui que eu preciso tirar. Depois que você faz isso, o seu zíper, você vai prevenir que ele enrosque, você vai prevenir que ele entorte, você vai prevenir que esse cursor aqui quebre, porque quando o zíper enrosca, a tendência é a gente puxar para cima para desenroscar, e é justamente isso que faz o zíper estragar. Por último, você corta as linhas que às vezes tenham ficado para trás. Você verifica aqui para ver se não ficou nada sem costura, nada que tenha ficado fora do padrão. Muito bom, o zíper bem trocadinho, bem escondidinho. Esse é um serviço que você faz que na primeira vez ele tende a ficar mais feio, mas da segunda, terceira vez em diante ele já sai muito melhor. Eu sugiro que você treine isso daqui em peças de brechó, tá bom? Até você ter segurança, até você adquirir confiança, para você depois passar para o zíper que de fato você quer trocar, porque esse serviço aqui ele é mais chatinho. Então você vai errar, você vai ter que desmanchar nas primeiras vezes, tá? Isso daí é normal. Só que você vai perceber que chega um momento que você faz, que você já não erra tanto, que você não tem que desmanchar tanto. Isso significa que você está aprendendo. Quando você chegar nesse ponto, significa que você não precisa mais fazer antes numa peça de prova, e aí você já aprendeu aquela habilidade, pode inclusive fazer isso aqui para fora para ganhar dinheiro. Hoje eu cobro R$35 para fazer esse serviço aqui. Então isso aqui já serve como base para você cobrar aí na sua região o valor que você achar justo. Tem gente que cobra mais, tem gente que cobra menos, cada um cobra aquilo que acha justo pelo próprio trabalho. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar um joinha,
porque isso me ajuda muito a crescer no YouTube e me mantém motivado a continuar criando conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário com dúvida, com sugestões, qualquer coisa que você queira falar para mim, eu tô sempre de olho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.